Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta depois do intervalo. Espero que tenha sido tudo tranquilo. Espero que já tenhamos conversado pessoalmente, ao vivo. E agora nós vamos continuar então nesse nosso segundo momento, tá bom? Antes disso, então, eu quero fazer algo que não fizemos na nossa primeira aula, que é orarmos. É interessante que sempre, antes das nossas atividades, a gente tenha um pequeno momento, se for o caso, ou um momento maior, se você tiver disponibilidade, mas que estejamos sempre orando, sempre dedicarmos a tudo que somos, o que vamos fazer, para termos um relacionamento completo, íntegro com o Pai, ok? Vamos orar juntos? Senhor Jesus, te apresentamos este dia de trabalho, essa semana que está se iniciando, colocamos nas Tuas mãos os nossos encontros. Toma nossa mente, tira toda a distração, que nós possamos nos dedicarmos para estarmos nos aprimorando, para melhor trabalharmos e melhor servirmos os alunos que o Senhor nos confiou. Que esteja conosco, nos proteja, livre, guarda nossa família, tudo aquilo que estiver debaixo da nossa responsabilidade. Fica aqui conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então? Segundo momento, vamos falar sobre as bases filosóficas e antropológicas da avaliação. Filosofia e antropologia, vamos começar por aí. São duas áreas que me encantam muito. Na faculdade de Ciências Sociais, filosofia e antropologia eram duas disciplinas que sempre me chamaram a atenção. É uma área de curiosidade minha, extra profissional, e eu convido a todos também a se aprimorarem, a olharem para filosofia e antropologia sem vícios, sem medo, sem vício de ter ouvido alguma coisa que era complicado, porque não é. Tem muito conteúdo e, como sempre, naquilo que eu já falei na primeira aula, tem bastante gente que complica para vender mais caro, Então, o nosso trabalho como mestres é simplificar conhecimentos profundos. Por que as bases filosóficas e antropológicas da avaliação são importantes na nossa perspectiva, na nossa reflexão aqui para essa disciplina? Antropologia, o que significa? Estudo, conhecimento do ser humano, de quem é o humano, este animal, este ser biológico que tem na sua constituição uma carga cultural que vem desde os nossos antepassados, que trazemos compondo a nossa identidade nacional, cultural, étnica, quem somos na prática, Então, entender a antropologia nossa e do ser humano como um todo é importantíssimo para que possamos falar de avaliação. Afinal, estamos avaliando seres humanos. Então existe uma base antropológica a ser considerada quando nós pensamos em avaliação, ok? Não podemos desprezar isso. Mas também existe uma base filosófica, ou seja, para que avaliamos? Qual o objetivo da avaliação? Para que ela será usada? Qual é a história da avaliação? De onde isso veio? De onde veio a necessidade de haver avaliação dentro do ambiente escolar? Nós devemos pensar sobre tudo isso para que nós olhemos para o processo avaliativo da forma mais completa, mais robusta que nós pudermos. É importante, de novo, repito, e vou ser repetitivo em algumas coisas, me perdoem por isso, mas é importantíssimo não olharmos mais para a avaliação e, quando nós ouvirmos avaliação, não pensarmos em uma folha de papel, mas pensarmos em um processo como um todo. É importante que nós olhemos para a avaliação, então, e quando ouvimos falar a palavra avaliação, não pensemos mais em uma folha de papel, mas pensemos em um processo avaliativo, da forma mais completa que puder ser. Então, vou repetir isso algumas vezes, me perdoem por isso, mas vamos gravar isso. Essa é uma das perguntas que vai cair na nossa avaliação ao final dessa semana, tudo bem? Vamos lá então? Uma avaliação, uma prova, cujo resultado não é o resultado em si avaliado, ela serve para quase nada ou para muito pouco. O que eu quero dizer com isso? Se nós aplicamos a avaliação, a prova, pegamos essa nota, colocamos no boletim de provas e não fazemos nada com isso, no boletim de notas, e não fazemos nada com isso, não observamos, não reavaliamos, não mudamos a forma de ensinar, para que avaliamos? Para cumprir um processo, para cumprir uma determinação da Secretaria de Educação, da diretora, da coordenadora? Isso serve para muito pouco, tá bom? Então, como educadores, como servos, nós devemos melhorar isso, devemos pensar sobre isso todas as vezes que formos
a avaliar. Eu vou ler um pequeno trecho de texto que eu escrevi aqui para a nossa reflexão e vou comentando, tá ok? Durante essa leitura. A avaliação da aprendizagem escolar apresenta-se como um tema que provoca reflexões constantes na área educacional. Então, essa reflexão ela deve ser constante mesmo, não só academicamente, mas profissionalmente, na sala dos professores, no ambiente de planejamento, na sala de aula, no âmbito escolar em geral. Então, se constitui uma fonte inesgotável de angústias para o coletivo escolar. Deve acontecer isso aí. Semana de prova é a semana que tem o maior número de atestados médicos de alunos, aluno passando mal, aluno com dor de barriga, enfim, as famílias, as mães ficam ansiosas, às vezes os professores ficam ansiosos, então causa muita angústia. Sendo assim, a prática avaliativa apresenta-se como um desafio que exige, principalmente por parte do professor, em sua prática pedagógica, verificar continuamente se as atividades por ele planejadas oportunizam ao aluno construir realmente um conhecimento significativo. Então, mais uma vez, nota por nota é muito pouco, prova por prova é muito pouco. A avaliação, o processo avaliativo deve ser mais um instrumento de educação, mais um instrumento de ensino. E aí você pode perguntar, mas a avaliação como ensino? Sim, nós devemos ensinar ao avaliar. Então a prova, o momento de avaliação, mesmo uma avaliação rígida como uma prova, ela em si também é um momento de ensino. O aluno também aprende fazendo provas. Então, mais uma dica aqui, no nosso trabalho pedagógico, procure aplicar avaliações treino. Então são avaliações que, entre aspas, não valem nota, ou não precisam valer nota, ou valem uma nota menor, ou não são oficiais, são extraoficiais, mas que vão treinar o aluno a responder questões, responder perguntas, fazer uma prova, medir o tempo, fazer todas as questões dentro de um tempo proposto. Então aplique pequenas provas, treinando o aluno, inclusive, a fazer o instrumento avaliativo. Então o tempo todo nós estamos ensinando, inclusive no momento de avaliação. E é no momento de avaliação que nós podemos trazer significado para a aprendizagem. Vamos lembrar, não é o tema da nossa aula, mas é importante dizer que um aluno do nosso século, esse aluno que está sentado na nossa sala de aula, ele tende a não aprender aquilo que não for significativo. E essa é uma característica da geração atual. Os alunos já devem ter perguntado para vocês, professora, por que eu vou aprender isso? Por que eu vou aprender tal conteúdo se eu nunca vou usar isso na vida? O que ele está dizendo? Não é que eu não quero aprender, mas eu aprendo se eu conseguir utilizar esse conteúdo, se houver significado nesse conteúdo. Então é muito importante que o professor, ao preparar a sua aula, pense sobre o significado daquele conteúdo, daquela aprendizagem para o seu aluno e utilize momentos avaliativos para trazer, para levantar significado para aqueles conteúdos, tá bem? Então a avaliação da aprendizagem é um recurso pedagógico plenamente capaz e necessário para dar subsídio para o professor, para subsidiar o trabalho do professor a conduzir o processo pedagógico com segurança. Então perceba, a prova tem que ser um momento de segurança, um momento seguro para o aluno. Não pode ser um momento de repressão, um momento em que o aluno vai se sentir agredido, ameaçado. Portanto, mais uma vez, eu reforço, nós não podemos utilizar provas, avaliações como castigo, como repreensão ou como qualquer forma de punição para os nossos alunos. Eu separei um momento específico em uma das nossas aulas para tratarmos sobre o que a avaliação não é. Existem algumas coisas que a avaliação não é, e uma delas, a avaliação não pode ser uma punição para os nossos alunos, tá bem? Então, a avaliação é um recurso pedagógico que traz subsídios para o professor para conduzir o processo pedagógico com segurança e ao aluno a demonstração do que aprendeu nas situações sociais concretas. O que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Quando os nossos alunos interagem com o conteúdo, não apenas fazendo um exercício, não apenas fazendo as suas lições de casa, mas interagem mesmo, socialmente,
com aquele conteúdo. Esse conteúdo naturalmente vai impregnar no aluno, ou seja, vai começar a fazer parte do repertório cultural do aluno. Vou dar um exemplo em relação a isso. Imagine uma prova, uma avaliação em que nós vamos separar os nossos alunos em duplas, em sala de aula, e um aluno terá que explicar para o outro aluno o conteúdo que foi ensinado. Você deve saber, e isso acontece com todos nós, essa semana eu vou aprender muito sobre avaliação. Por quê? Porque estou falando sobre avaliação. Você, professor de português, de matemática, de história, com certeza aprende muito preparando as suas aulas. Então, quando um aluno é submetido a um momento em que ele será o responsável por reexplicar aquilo que você já ensinou, e isso faz parte de uma avaliação, poderão acontecer no mínimo 2 fenômenos. Primeiro, uma surpresa. Por quê? Isso é uma avaliação? Isso parece com uma avaliação? Talvez do ponto de vista tradicional não, mas é uma avaliação. Por quê? Quando nós olhamos o que uma pessoa está fazendo, é uma forma de saber e perguntar se ela entendeu ou não. Nós não usamos essa técnica no nosso dia a dia. Às vezes nós falamos para algum amigo, olha, explicamos algum conteúdo ou até um caminho, aprendeu como chegar em tal bairro? Ah, aprendi, não aprendi, então explica para mim. Você já fez isso? Eu costumo fazer isso às vezes para saber se o amigo entendeu o que eu estou dizendo. Então repete para mim o que eu disse. E aí nós medimos, ou seja, avaliamos se o que dissemos foi aprendido por aquela pessoa. Imagine fazer isso em sala de aula. É possível? Na minha ótica é totalmente possível e é uma forma de avaliar. Num segundo momento você pode inverter aquela dupla e aí o colega que estava aprendendo irá explicar para aquele outro colega, ou misturar duplas, ou usar a dupla invertida para um outro conteúdo de uma outra disciplina. E isso é uma avaliação. O registro dessa avaliação é diferente. Nós podemos inclusive pedir para que o aluno prepare de forma escrita como ele vai explicar para o colega. Isso pode ser uma lição de casa, isso pode compor uma avaliação diversificada, ok? Olha só quantos modelos e tipos de avaliação estão disponíveis no nosso dia a dia, tá bem? Bom, avaliar exige do aluno, portanto, o domínio e conhecimento de técnicas adequadas. Existem técnicas para avaliar. Essa que eu dei o exemplo é uma técnica possível. Aquela básica tradicional que nós utilizamos é só uma das possibilidades. É só uma das técnicas que existem, não é a única. É sim a mais utilizada, a prova escrita, mas não é a única, é uma das, ok? E nós professores devemos dominar essas técnicas, tá bom? Devemos dominar também a utilização de critérios claros e objetivos, explicitados entre os sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Pois é, uma prova tem que ter critérios claros e objetivos, para que quem estiver passando pela prova, pela avaliação, saiba como está sendo medido. Não pode ser pegadinha, não pode ser surpresa. Nas provas físicas escritas que nós temos aqui no Colégio Ouro Preto, é o nome do nosso colégio aqui, Ouro Preto, os professores precisam colocar à frente do enunciado, à frente da proposta, da pergunta, qual o valor daquela questão. Então, se nós temos, por exemplo, 5 questões em uma prova, a prova vale 10, não necessariamente cada questão precisa valer 2. Pode ser que uma das questões tenha um valor inferior ou superior às outras questões, mas é importante que o aluno saiba quanto vale aquela questão. O que é isso? Critério e objetivo claro. Então, isso nos faz pensar sobre a prova que estamos propondo. E aqui já vem uma outra dica, eu quero que você escreva essa dica. É muito importante que quando nós terminemos de montar a nossa prova, a nossa avaliação, então vamos supor que no dia 8 de novembro nós teremos a avaliação de geografia, né? Então nós vamos montar aqui, depois eu quero saber quem é o professor de geografia, vamos montar a nossa avaliação. Montei as perguntas, deixei os espaços, tudo bonitinho, vou mandar para a coordenação. Antes de mandar para a coordenação, eu quero deixar essa sugestão para você. Pare um pouquinho, coloque essa prova diante de você e pense que você é um dos seus alunos. De preferência, ocupe a posição
de um aluno real. Então, pensa lá na sua turma, bom, eu vou ser o Antônio, né? O Antônio que senta ali, o Antônio é o número 3 da chamada, eu sei que o Antônio é assim, assim assado, ele é agitado ou ele é quieto, ele gosta de comer tal coisa, ele não gosta que perguntem assim para ele. Então personifica isso e pensa que você é o Antônio. Coloque essa prova na mesa e responda a prova pensando só naquilo que você ensinou, não naquilo que você sabe. Então pensa, você é o Antônio, você é de um jeito específico, você ouviu as suas aulas e você vai responder a prova com a cabeça do Antônio. Consegue fazer isso? Eu proponho isso para vocês para o próximo ciclo de provas, para o próximo ciclo de avaliações. Por quê? O que vai acontecer? Podem acontecer alguns fenômenos, tá? Um deles, você pode detectar que uma proposta de pergunta não está clara. Ou você pode detectar o que já aconteceu comigo como professor de filosofia. Uma vez eu fiz uma prova linda, maravilhosa. Sabe aquela prova que você olha e sente orgulho dela? Falei, uau, que prova bem feita. E em uma das perguntas eu não percebi que uma resposta possível seria simplesmente sim ou não. Então eu fiz um baita de um enunciado enorme e o aluno respondeu, porque sim. E eu tive que dar certo. Por quê? Porque a pergunta estava mal formulada. Então, quando nós fazemos esse tipo de exercício, nós podemos detectar que não está claro a proposta, ou que há uma resposta possível, pode ser uma resposta simplória, e que o aluno não vai demonstrar o conhecimento dele. Então é necessário que nós façamos esse exercício. Para quê? Para que a avaliação de fato nos traga informações válidas e relevantes para contribuir com o nosso trabalho pedagógico, ok? Então, mais uma vez, a avaliação tem que servir para alguma coisa. Se a gente der a prova apenas para obter um registro de nota do aluno, isso não está servindo para nada. É importante que nós tenhamos em mente que a avaliação tem que nos fornecer informações. Quais informações? Está indo tudo bem na aula? O aluno está aprendendo? Quanto ele está aprendendo do conteúdo que eu estou ensinando? O que eu estou ensinando e desejo comunicar está fazendo sentido com aquilo que eu quero comunicar? Por quê? Porque nem sempre o que nós expressamos reflete aquilo que nós queremos comunicar. Então, muitas vezes nós preparamos uma aula linda e maravilhosa, mas o resultado daquela entrega, o resultado da aula não é lindo e maravilhoso. Por quê? Porque existem intercorrências. Eu estou aqui num ambiente de sala de aula, né? Daqui a pouco nós teremos as nossas turmas aqui, mas agora eu estou sozinho. Estou eu e o André aqui me gravando e não está acontecendo nada aqui. Não vai passar ninguém no corredor, não vai ter nenhum tipo de interferência. Então eu estou num ambiente onde está totalmente controlado, né? Ruído, barulho. Mas é assim o nosso dia a dia na sala de aula? Não é. De repente você está dando aula, aí entra a Roberta, pergunta alguma coisa, dá um recado, chama alguém, acontece outra coisa, uma criança passa lá no corredor e derruba alguma coisa, a turma toda dá risada, e assim é o nosso dia a dia. Então existem muitas possibilidades. E com o acúmulo dos dias, pode ser que aquilo que nós queríamos comunicar para os nossos alunos acabe se perdendo. Então é muito importante que a avaliação, as provas, nós possamos utilizá-las para perceber se aquilo que queremos comunicar ao final de um período de aulas realmente será alcançado. Por isso que as provas ao longo do percurso são muito importantes. A avaliação deve ser ao máximo continuada, de forma que nós tenhamos recursos para ao longo do processo mudarmos a nossa rota, mudarmos as nossas direções. Então, prova e avaliações também servem como referenciais para o trabalho pedagógico, tá bom? Então, se nós conseguirmos e tivermos dentro do nosso cronograma e do projeto político-pedagógico da escola momentos para aplicarmos avaliações no meio do mês, no período antes do final do bimestre, é muito importante para que nós tenhamos tempo hábil para reformularmos a nossa proposta de trabalho e, se for o caso, mudarmos a forma também de ensinar, ok? Utilizar a avaliação como ferramenta para o processo
de ensino e aprendizagem, tá bom? Dessa forma, nós vamos construir uma nova cultura avaliativa. De novo, a avaliação não pode ser punitiva, momento de avaliação não é ruim, momento de avaliação tem que ser parte normal, corriqueira do processo de ensino-aprendizagem, como um compromisso do coletivo da escola com a construção e a socialização de um conhecimento emancipatório, ou seja, cada aluno tem que estar autossuficiente para fazer a avaliação. Nós devemos aplicar uma avaliação de forma que o aluno consiga provar que ele conhece, que ele consiga mostrar o seu conhecimento, demonstrar com as próprias palavras, demonstrar do seu próprio jeito, do seu próprio linguajar, que ele conhece aquele conteúdo, que ele absorveu aquele conteúdo. Consequentemente, essa prova que é emancipatória, essa avaliação que mostra para o aluno que ele é capaz de construir um texto, capaz de resolver uma situação, problema, capaz de reproduzir um conhecimento que o professor ou mestre ensinou, vai trazer uma melhoria na qualidade da educação, e a formação ofertada pela instituição, pela escola, será reconhecida pela sociedade. Eu desejo que os nossos alunos, e eu desejo também, a partir de agora, que os vossos alunos sejam reconhecidos como bons alunos, como um aluno que sabe, que tem conhecimentos, não apenas acadêmicos, mas conhecimentos para a vida, conhecimentos relevantes, conhecimentos importantes para o desenvolvimento de uma sociedade melhor. Combinado? E a avaliação faz parte disso. Então, dentro dessa questão de emancipação, de autossuficiência para fazer a avaliação, é que está a base antropológica da avaliação, do processo avaliativo, ok? Por que antropológica? Porque uma avaliação ela tem um potencial de elevar a expectativa de um aluno ou de derrubar a autoimagem de um aluno. Um aluno pode enxergar numa prova a possibilidade dele ser alguém que conquista, ser alguém que consegue comunicar os seus conhecimentos, ou alguém que nunca consegue nada, ou alguém que sempre está abaixo daquilo que é esperado. Então, um dos cuidados que devemos ter, e antropologicamente isso faz todo sentido, ou seja, como seres humanos isso faz todo sentido, nós devemos utilizar as avaliações também para promover uma autoimagem positiva em nossos alunos. O sucesso de um professor não pode ser aquele que eu falei na aula anterior, de que nenhum aluno consegue tirar nota 10 na prova dele. Não, é o contrário. Os nossos alunos devem ser capazes de demonstrar que aprenderam o máximo possível do conteúdo que nós falamos. Muitas vezes nós consideramos uma nota 5, 6, 7 como uma nota boa, suficiente, acima da média. Não, não é. Nós devemos olhar isso de uma outra perspectiva. Um aluno que sempre tira 7, ele deixou de aprender, melhor dizendo, 30% do que o professor ensinou. 30% é muita coisa. Então um aluno 7 não está tirando uma nota, um aluno que tira uma nota 7, melhor dizendo, não está tirando uma boa nota. Ele está deixando de aprender 30% do conteúdo. É muita coisa. Então nós precisamos olhar para as avaliações de uma forma muito completa, para que as avaliações sejam instrumentos propulsores, instrumentos que vão motivar os alunos e não o contrário, não desmotivar os alunos. É evidente que a nota baixa ela tem que ser avaliada e dada o retorno informativo, e esse é o segundo ponto da base antropológica que eu quero trazer aqui. O primeiro é essa questão da autoimagem. O segundo é um retorno informativo. Então lembre-se que Deus disse, é bom, Então Deus disse isso para quem? Para os anjos, para Ele mesmo, enfim, Ele deu um retorno informativo. O retorno da avaliação não pode ser simplesmente a nota, seja ela 4, 3 ou D, E, enfim, como for aí, só isso, volta naquilo que eu falei no começo da aula, é uma foto, é muito pouco, pode trabalhar negativamente a autoimagem. Como nós devemos trabalhar o insucesso de um aluno, o aluno que ainda não aprendeu? Eu vou trazer aqui a nossa experiência que estamos praticando no nosso colégio. Primeiro, nós fazemos um combinado na turma, combinado de sala de aula, nós chamamos de constituição da sala de aula.
Entre outros itens, nós colocamos um compromisso de todos os alunos com a aprendizagem coletiva. Ou seja, cada aluno é corresponsável de que o seu amigo também aprenda. Então, enquanto todo mundo não aprender aquele conteúdo, haverá ainda a expectativa e a necessidade de que todos se dediquem para que aquele aluno aprenda aquele conteúdo que ele não aprendeu. Por quê? Com isso, nós vamos despertar um senso de coletividade, um senso de pertencimento, um senso de que todos são corresponsáveis pelo aprendizado. Nesse sentido, eles mesmos, os alunos mesmos, irão se ajudar a absorverem aquele conteúdo. E eu te garanto, os alunos falam língua de alunos. Muitas vezes algo que nós não conseguimos explicar, um aluno consegue explicar melhor do que nós. Por quê? Porque ele sabe o idioma do colega, ele sabe exatamente como explicar para que o colega entenda. Vamos utilizar isso, vamos despertar os nossos alunos a ensinarem uns para os outros. Então a nota baixa, negativa, ela exige um retorno informativo, tanto quanto a nota dos parabéns. Naquela nota da estrelinha, será que vocês dão estrelinha aí? Que antigamente o aluno tirava uma nota boa, a professora colava uma estrelinha e o aluno ficava feliz com isso. É importante, é legal, mas e o que fazer com aquele aluno que tira uma nota baixa? Como dar esse retorno? Vamos sempre procurar dar esse retorno como parte do processo para que o aluno melhore a sua prática como aluno. Então você pode melhorar, você pode ir além, você errou aqui e aí volta naquilo que nós falamos antes, ética, justiça. É interessante e muito importante, mais do que interessante, é imprescindível que ao corrigir uma prova, ao entregar a correção da prova, o professor, a professora mostre onde está o erro, aponte o que não foi, o que não atingiu a proposta. Por que aquela questão está errada, aquela resposta está errada? O que o aluno não entendeu? Nesse sentido, aqui também nós temos uma prática que é a seguinte: nenhuma prova pode ser entregue ao aluno sem que naquele momento seja feita uma correção da prova. Então, como funciona isso? O professor recolhe todas as provas, corrige na sua casa, traz a prova corrigida e já com a nota, feito a caneta, tudo bonitinho. Entrega para os alunos. Muito bem, agora nós vamos corrigir juntos essa avaliação. E aí o professor coloca a questão número 1 na lousa. Vamos lá, qual é a resposta correta? Vamos construir juntos. E a sala toda faz juntinho. Então nós estamos refazendo a avaliação. E aí aquele aluno que não tirou uma boa nota, ele vai entender o que ele não tinha aprendido e vai ser novamente um momento de aprendizagem. Ok? Outro aspecto importante diz respeito às bases filosóficas da avaliação, né? O que significa isso? Como nós vimos lá quando pensamos um pouquinho em Deus avaliando o processo criativo, o conhecimento ele é processual, né? Então, e a avaliação, portanto, deve ser processual nesse mesmo sentido. Então, para se obter conhecimento, e você já deve ter estudado um pouquinho sobre a teoria do conhecimento, ou seja, como o ser humano produz e como o ser humano alcança o conhecimento, alcança o domínio do conhecimento, o processo de conhecimento é processual, portanto, parece redundante, né? Mas é isso, a absorção do conhecimento é processual. Então, primeiro nós obtemos conhecimentos simples, básicos, para depois obtermos conhecimentos complexos. Da mesma forma, uma avaliação ela não pode ser complexa antes de ter sido básica, antes de ter sido mais superficial, vamos dizer assim, tá? Então, a base filosófica deve ser pensada do ponto de vista da teoria do conhecimento. Como o aluno obtém conhecimento, quais os processos para que ele obtenha conhecimento, como, por exemplo, um aluno mostra que ele domina a equação de segundo grau. Como ele pode demonstrar isso? De quais formas o aluno pode demonstrar? Onde isso é aplicado? Como um aluno pode demonstrar que ele tem conhecimentos gramaticais? Como um aluno pode demonstrar que ele conhece geografia física, geografia humana? De que forma isso pode ser apresentado? Considerando, e aí é muito importante, o nível de maturidade daquele aluno. Maturidade aqui não quer dizer apenas a maturidade intelectual do aluno, mas também a maturidade cronológica mesmo.
Então nós precisamos considerar que um aluno de 7 anos de idade é completamente diferente de um aluno de 11 anos de idade. Então, ao construirmos uma avaliação, ao avaliarmos oralmente, ao avaliarmos na prática, ao avaliarmos com situações, problemas, nós devemos considerar o nível de maturidade do aluno. Em segundo lugar, nós devemos considerar o nível de entendimento cognitivo social. Então, esse aluno, qual o repertório que esse aluno tem? Qual o repertório linguístico que esse aluno tem? Será que o aluno entende as terminologias, as palavras que nós estamos utilizando? É muito importante que o professor, no dia a dia do trabalho pedagógico, teste se o aluno compreende aquela palavra especificamente, porque muitas vezes nós utilizamos certas terminologias, certas palavras no nosso dia a dia profissional e trazemos isso é normal, tá tudo certo, trazemos isso para dentro de sala de aula e falamos como se o aluno fosse entender. E é necessário, é importante que nós conversemos com os nossos alunos. É importante que nós dialoguemos com os nossos alunos, porque não necessariamente o aluno entende uma palavra que para nós é uma palavra simples, é uma palavra corriqueira, normal, mas pode ser que o aluno não conhece essa palavra. A cultura tem mudado muito, né? Aqui no Brasil, não sei como é em Moçambique, mas aqui no Brasil as crianças têm acesso desde muito cedo a celular, desde muito cedo começam a consumir mídias sociais, começam a trocar informações até por WhatsApp, por aplicativos de mensagem. Então eles utilizam muitas abreviações, utilizam novas palavras e deixam de usar antigas palavras. E isso não é novo, né? O fenômeno linguístico existe desde que o homem sabe falar, sabe se comunicar, e sempre trouxe novas palavras. Mas o que a tecnologia faz? Ela acelera esse processo. Então a geração dos anos 2015 talvez não consiga se comunicar com a geração dos anos 2020, 2021. Por quê? A mudança tecnológica é muito rápida, né? Então a mudança tecnológica traz mudanças culturais e linguísticas, porque a língua é um fenômeno cultural muito intenso e isso se reflete na forma como nós nos comunicamos com os nossos alunos. Então, eu repito uma coisa de novo que eu sempre falo para os nossos professores aqui: a aula que nós tínhamos preparado em 2019 para a quinta série não serve mais para ser repetida agora em 2021. Nós tivemos um fenômeno gigantesco entre 2019 e 2021. Tivemos uma pandemia, tivemos muita coisa acontecendo. Aqui no Brasil isso foi muito intenso e trouxe muitas mudanças culturais. Então é importante que nós conversemos com as nossas turmas, com os nossos alunos, muitas vezes fora do nosso ambiente educacional, de forma que o aluno nos veja como pessoa, de forma que o aluno nos veja como indivíduo e tenha a coragem de se desvestir dessa relação professor-aluno e mostre quem realmente eles são. Se nós conseguirmos acessar essa dimensão do nosso aluno, nós iremos também enxergá-lo como um indivíduo e nós provavelmente iremos mudar um pouquinho a nossa forma de avaliar os nossos alunos. Isso não significa priorizar aluno, isso não significa, de novo, tornar a avaliação mais fácil, mas significa conhecer melhor aquele aluno que está sendo avaliado através das nossas provas e avaliações, ok? Bom, nessa segunda, indo já para metade dessa aula, eu vou tocar em um assunto que nós teremos algumas aulas durante essa semana para aprofundarmos este tema, que são os tipos de avaliação escolar. Então hoje eu já mostrei algumas formas de avaliar, né? E nós vamos falar sobre tipos de avaliação escolar. Então hoje eu vou dar uma introdução sobre isso, mas nós teremos aulas específicas para nos aprofundarmos em tipos diversos de avaliação, né? Como eu disse, a prova escrita, onde o aluno responde perguntas, ela é um tipo de avaliação, existem muitos outros. Então vamos começar a trilhar esse caminho, tá bem? Vamos lá então. A avaliação se faz presente em todos os domínios da atividade humana. Já falei sobre isso hoje, estamos sendo sempre avaliados. Então é importante nós entendermos e ensinarmos que a avaliação é algo normal.
pessoas são avaliadas, funcionários são avaliados sempre de forma formal e de forma informal. Nós somos avaliados sempre. Por isso é importante ensinar os nossos alunos que a avaliação é algo normal da vida, ok? O julgar, o comparar, isso é, o avaliar faz parte do nosso cotidiano. Pode ser através de reflexões informais que orientam as frequentes opções do dia a dia, ou formalmente, através da reflexão organizada e sistemática que define a tomada de decisões. Então a avaliação sempre serve para alguma coisa. Nós sempre avaliamos um amigo para saber se podemos confiar mais ou não. Nós sempre avaliamos um funcionário para saber se podemos dar mais atribuições a ele ou não. Avaliamos um canal de televisão, avaliamos um jornal, avaliamos um livro para sabermos se vamos comprar outro daquele professor, daquele autor ou não. Avaliamos de formas formais e de formas informais. Como prática formalmente organizada e sistemática, a avaliação do contexto escolar, então a avaliação do contexto escolar é organizada, deve ser organizada e deve ser sistematizada. Nós vamos estudar sobre isso. É realizada então segundo objetivos escolares implícitos e explícitos. Então existem objetivos escolares que estão claros, que estão explícitos. O primeiro deles é atribuir notas, porque nós precisamos entregar provas de notas à Secretaria de Educação, é assim em qualquer lugar, Se um aluno tiver que ser reprovado ou tiver que ser aprovado, isso deve ser feito com base em documentos que são provas, avaliações, relatórios, E existem objetivos implícitos também. Então, existem objetivos que estão um pouco escondidos dentro da forma como nós fazemos as avaliações. Então, quais podem ser esses objetivos? Um deles é saber se de fato a nossa atividade profissional como educadores está correta, está adequada. Pode ser que não esteja. Então, implicitamente, nós aproveitamos a avaliação para medir outras situações, para medir se estamos ensinando corretamente, para medir, por exemplo, se o ambiente escolar está adequado ou não, mas dá para medir isso numa prova de matemática? Dá para medir isso numa prova de matemática. Então pode existir objetivos secundários implícitos dentro de uma avaliação. Percebe como o momento de avaliação é riquíssimo? Pode ser riquíssimo, por isso que nós devemos dominar o processo avaliativo. A avaliação escolar não acontece em momentos isolados no trabalho pedagógico. Então, de novo, quando nós olhamos para o calendário escolar, aquelas datas de prova não podem ser um período isolado, não pode ser um momento desconectado da atividade pedagógica. Esse momento, essa avaliação, o momento avaliativo, ela inicia e permeia todo o processo e está incluída no processo. Então é dialético, ok? Nós ensinamos enquanto avaliamos e nós avaliamos enquanto ensinamos. Ou seja, a avaliação começa já a partir dos primeiros dias de aula. A partir do momento que nós conhecemos os nossos alunos, a partir do momento que nós damos aquela primeira redação, aquela primeira folha para fazer um desenho com tema livre, a partir dos primeiros dias nós já começamos a avaliar os nossos alunos. E durante todo o processo educativo, nós precisamos continuar avaliando e durante as avaliações nós precisamos continuar ensinando, ok? A avaliação está estritamente ligada à natureza do conhecimento. Então, de novo, é antropológico e é filosófico, porque está ligado à forma como nós obtemos o conhecimento. E uma vez reconhecida a natureza do conhecimento, a avaliação deverá ser ajustada a essa natureza, se nós quisermos ser fiéis e mantermos a coerência epistemológica, ou seja, epistemologia é a área da filosofia que estuda a obtenção do conhecimento. Então, se nós quisermos ser fiéis à forma adequada para se obter o conhecimento, a avaliação deve estar conectada com o processo de absorção do conhecimento, não pode ser separado. Assim, percebemos que a avaliação não é apenas uma prática escolar, uma atividade neutra ou meramente técnica, e sim uma atividade dimensionada de ciências e de educação, que irá traduzir a prática pedagógica. Então, é um ato científico aplicar uma avaliação. Você deve lembrar do processo metodológico científico.
né, onde nós observamos, propomos uma solução ou um caminho, testamos esse caminho, replicamos esse teste, avaliamos o resultado e pronto, aí obtemos um conhecimento científico. Nesse sentido, a avaliação é um processo científico. Quando nós aplicamos uma avaliação e a turma inteira tira uma nota baixa, nós não podemos avaliar que a turma inteira está indo mal. Não, pode ser que o professor e a sua técnica não esteja legal. Pode ser que o professor e a sua técnica metodológica, didática, pedagógica não está comunicando aquele conteúdo. É necessário então expandir essa avaliação. É necessário então expandir o olhar para o processo de ensino-aprendizagem. Afinal de contas, nós devemos ter objetivos não apenas de ensino, mas devemos ter objetivos de aprendizagem. Eu vou repetir isso. Muitas vezes nos nossos documentos nós colocamos objetivos de ensino. Então, neste ano ou neste bimestre, nós temos o objetivo de ensinar as 4 operações, ensinarmos a avaliação de situações-problema e a resolução de situações-problema através da aplicação das 4 operações. Ok, vamos ensinar. Mas qual é o objetivo de aprendizagem? E por que isso muda completamente a forma de pensarmos educacionalmente? Porque ensinar é uma coisa, aprender é outra. Nós podemos ensinar tudo isso e ok, atingimos o nosso objetivo. Mas será que o aluno aprendeu tudo isso? É necessário que nós tenhamos então o objetivo de aprendizagem. E nesse sentido, se o aluno não aprendeu tudo que nós nos propusemos a ensinar, nós estaremos então dispostos a mudar as técnicas de ensino para que o objetivo final, que é a aprendizagem do aluno, venha a se dar de forma efetiva. Deu para entender a diferença? Se não deu, nós podemos retomar então posteriormente, mas há uma diferença brutal, abissal, entre termos objetivos de ensino apenas e entre termos objetivos de aprendizagem, tá bem? Voltando aqui, na condição de avaliador, o professor irá interpretar e atribuir sentidos e significados à avaliação escolar. Então, mais uma vez, quando pegamos uma avaliação em que 50% de uma turma tirou nota abaixo da média, onde uma questão específica não foi respondida corretamente por toda a turma, esse tipo de situação deve nos acender um sinalizador para que nós venhamos a rever aquele conteúdo, venhamos rever a nossa prática pedagógica, venhamos rever os nossos exemplos dados em sala de aula, a nossa técnica de ensino. Se for necessário, estamos ensinando, por exemplo, raiz quadrada de um jeito, temos que ensinar de outro jeito. Vamos sair da sala, vamos explorar o ambiente escolar de uma forma que o aluno venha tocar em objetos e aprender na prática aquilo que depois será decodificado em números, em textos, de forma gráfica, ok? Muito bem, não podemos então definir se o aluno sabe ou não sabe alguma coisa só pela nota de uma prova. Então, a análise da nota e do certo ou do errado tem que expandir para fora da avaliação. E nesse sentido é importante, então, por exemplo, quando uma turma tira a nota vermelha, né, como nós falamos aqui, nota baixa, em um conteúdo específico, será que aquela questão também não está formulada errada? E aí vem a avaliação da avaliação. Então, nós temos algumas situações. Primeiro, avaliar se o professor tem uma prática didática, pedagógica que está atendendo o objetivo proposto. Segundo, verificar se o ambiente escolar está positivo para que aquela aprendizagem se dê. Terceiro, verificar se a pergunta em si, se a avaliação em si foi aplicada da forma correta. Se a pergunta estava clara em relação ao que se esperava medir. Muitas vezes a turma não entendeu o enunciado e aí não tem como responder. Então, às vezes é necessário perguntarmos de um outro jeito. Lembra que eu falei que os colegas, uma criança fala melhor com outra criança do que nós, falando elas mesmas? Pode ser que a forma de perguntar fez com que a criança não entendesse e, portanto, ela não tem como demonstrar se ela sabe ou não. Nesse sentido, às vezes é importante nós avaliarmos o mesmo conteúdo com 2 técnicas diferentes. Uma prova oral e uma escrita, por exemplo, é uma possibilidade. Perguntar a mesma coisa de formas diferentes. Muitas vezes nós colocamos uma pergunta fechada, ou seja, uma pergunta com alternativas de resposta A, B, C, D, E, né? Assinale a alternativa correta e depois o mesmo conteúdo, a mesma pergunta, às vezes mudando os nomes, né?
para deixar isso implícito, perguntamos de forma aberta, explique, né? Explique por que aquela resposta, explique aquele problema, explique um problema semelhante que vai trazer na sua resolução o mesmo tipo de aprendizagem. Então, numa mesma prova, nós podemos avaliar de duas formas o mesmo objeto de ensino-aprendizagem, percebe? E aí nós vamos também fazer esse tipo de teste, tá legal? Então, não podemos definir só em uma nota, né, se o aluno aprendeu aquele conteúdo ou não. Até porque, aí eu volto um pouco no que já disse, pode ser que naquele dia o aluno não estava bem emocionalmente, não estava bem em casa, teve algum problema no caminho da escola, não se alimentou corretamente e não fez uma boa prova. Por isso é importante termos mais elementos avaliativos. Pois bem, a avaliação deve ser um instrumento no qual se possa identificar e analisar a evolução, o rendimento e as modificações do aluno, confirmando a construção do conhecimento. Como eu disse, o melhor para o processo avaliativo não é tirar uma foto, mas fazer um filme. Por quê? Porque um filme nós conseguimos avaliar se aquele aluno ele começou sabendo nada e progrediu ao longo do processo. Lembra? A absorção do conhecimento ela é progressiva, ela é sistemática, ela é continuada. Então nós devemos avaliar a progressão do aluno. O aluno pode entrar já com uma bagagem de conhecimento alta em determinado assunto. Então, por exemplo, alunos que são frequentes a uma escola dominical, uma escola sabática, uma escola religiosa, podem ter mais facilidade com conteúdos de história, porque já aprenderam algumas coisas, já viram, né, dentro do seu repertório cultural alguns conteúdos. Outra criança pode ser filho de um contador, de um advogado e ter mais habilidade em outras áreas e já chegar na escola com uma bagagem cultural que o coloca num patamar acima da média. E aí esse aluno tira sempre, por exemplo, 8, 8, 8 e 8. Muito bem. Esse aluno seria considerado como um bom aluno. Mas um aluno que não teve a possibilidade de já ter aqueles conhecimentos em casa ou na comunidade, vem para a escola sem conhecimento algum, por exemplo, de história. E aí ele entra e responde no primeiro bimestre a sua avaliação e tira uma média, suas avaliações tira uma média 2, por exemplo. No segundo bimestre ele estuda e vem para uma média 5. E aí se a gente olhar só o 5, poxa vida, esse menino não sabe nada. Não, ele saiu do 2 e foi para o 5. Esse gráfico precisa acompanhar a avaliação. Então nós não podemos tirar uma foto do 5, nós temos que voltar no tempo, considerar ele saiu do 2 e veio para o 5. Enquanto isso, o aluno que está aqui no 8, ele não melhorou nada. Pode ser que ele não está evoluindo, pode ser que ele está só reproduzindo aquilo que ele já sabia. No terceiro bimestre, esse aluno que veio 2, 5, pode chegar no 7. Nossa, mas ele ainda não é aquele aluno 8. Pois é, mas o caminho dele foi muito mais, ele foi muito mais exigido no caminho dele e ele está progredindo, e isso é digno de reconhecimento. A escola precisa olhar para isso e não considerar esse aluno como aluno 5, como aluno 7, mas considerar que esse aluno se esforçou, se dedicou e é capaz de sair daquela situação de não aprender, de não saber o conteúdo, mas progredir até obter o conhecimento. Foi assim que a humanidade chegou até hoje. Nós não nascemos sabendo como funciona um sistema elétrico para instalar as lâmpadas aqui da nossa sala, mas nós pudemos aprender ao longo do caminho, ou não nos dedicamos a aprender. Então o processo de obter a aprendizagem deve ser valorizado, ok? Então a avaliação tem esse papel de identificar e analisar essa progressão do aluno, o rendimento, as modificações do educando. Então, da mesma forma que um aluno sai de uma nota 2, vai para uma nota 5, para uma nota 7, ele pode estar na nota 10, por exemplo, e cair para 8, para 7, para 6. Aí ele termina o ano letivo, esse aluno atingiu a meta e nada é feito. E não se considera que esse aluno está vindo num caminho decrescente. O que será que está acontecendo com esse aluno? Será que essa linha decrescente vai continuar caindo no próximo ano? E aí ninguém mais tem o histórico do ano anterior? Percebe a sua responsabilidade, colega? A nossa responsabilidade como gestores educacionais. Todos nós somos gestores educacionais. Mesmo o professor dentro de sala de aula é um gestor educacional da sua turma.
Então, o rendimento e as modificações do educando também devem ser analisadas na avaliação, confirmando a construção do conhecimento naquele aluno, naquele educando. A avaliação, então, não pode ser usada apenas para dar satisfação aos pais do que foi aprendido ou não pelo aluno. Então, não é apenas para devolver essas notas para os pais e dizer: olha, seu filho, sua filha aprendeu tudo, tem uma boa nota, ou seu filho não tem. Não é só para dar satisfação. A aferição de notas aos alunos, quase que na totalidade das vezes, serve apenas para classificar os alunos em aprovados e reprovados, e não para medir nível de desenvolvimento. Isso é péssimo, isso é muito pouco. Sendo assim, nós vamos avaliar que existem, como eu já disse, algumas modalidades de avaliação que podem, e na minha visão, devem ser aplicadas na instituição escolar. Quais são elas? As principais, pelo menos. Primeiro tipo de avaliação diagnóstica, ou seja, de novo fazendo tomando lá da medicina um exemplo. O que é diagnóstico? Né? Vamos ver como está, do jeito que está. Né? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós voltamos às atividades presenciais há pouco tempo, em agosto. Algumas escolas voltaram, algumas voltaram parcialmente antes, muitas voltaram agora em agosto e outras estão voltando agora em outubro, voltando da pandemia, né, do afastamento por conta da pandemia de Covid-19. Como está esse aluno que ficou distante da sala de aula por tanto tempo? Aqui no nosso caso, as escolas foram fechadas em março de 2020, então muitos alunos ficaram 1 ano e meio distantes da escola e tiveram aula online por vídeo ou por gravadas ou ao vivo, enfim. Mas como será que esse aluno está? Então é necessário e muitas escolas fizeram isso, nós fizemos aqui, muitas escolas aplicaram a avaliação diagnóstica. Então vamos lá, todo mundo na sala de aula, está aqui uma avaliação de matemática, de português, de história, vamos ver como o aluno está com aquele conteúdo, que ele já tirou nota, que já fechou o bimestre, que já está no boletim. Mas nós precisamos de uma avaliação para saber como nós faremos a continuidade do nosso ano letivo. Nós não podemos continuar sem saber onde estamos pisando. É necessário saber se os alunos têm conhecimento daqueles conteúdos básicos para nós continuarmos o nosso trabalho educacional. Outra avaliação, avaliação formativa. Nós vamos estudar um dia especificamente sobre esse tipo de avaliação. A avaliação também ensina, a avaliação também contribui para o ensino. A avaliação somativa, que vem nessa mesma linha. Avaliação escrita, a autoavaliação que eu falei lá no começo, avaliação cooperativa, por exemplo, aquele exemplo que eu dei de um aluno ensinando ao outro. Enfim, nós poderíamos dar aqui alguns exemplos disso. Então, assim, só dando uma visão inicial, uma avaliação diagnóstica pode acontecer, como eu disse, no início de ano, no início de semestre, ao término de um período, e ela vai dar um destino de como será esse próximo momento. A avaliação somativa é a junção de uma ou mais avaliações trabalhadas pelo professor. Então, hoje nós vamos fazer um texto, amanhã nós vamos preencher um questionário, depois nós vamos fazer um seminário. Com a junção de todas essas avaliações, nós vamos ter a nota daquele período. Então, percebe que existem muitas técnicas, muitas possibilidades avaliativas, e o professor tem por obrigação conhecer a todas elas, para melhor aplicar a melhor técnica para uma sala especificamente, para uma turma, para uma idade, para um conteúdo. Pode ser que uma técnica seja bem adequada para avaliação de matemática no 6º ano, mas não seja a melhor técnica para avaliação de língua portuguesa no mesmo 6º ano. Percebe? Então é importante que nós, professores, dominemos as técnicas para que possamos, em conjunto, muitas vezes, ou com o nosso gestor educacional, com o nosso coordenador, coordenadora, conversarmos sobre isso de forma reflexiva, dominando o conhecimento sobre avaliação, para aplicarmos as melhores técnicas, para reavaliarmos a nossa avaliação, para que nós possamos conduzir o nosso trabalho pedagógico da melhor forma possível. Tá ok? Por fim, eu quero aqui obter um compromisso de todos os colegas de amanhã estarmos novamente juntos, né? Amanhã de manhã estarmos novamente juntos,
Eu aqui do Brasil, com todo o desejo e a vontade de estar aí pertinho de vocês, porque o contato pessoal, né? Nós, professores, gostamos muito de gente, gostamos do barulho da escola, isso é música para os nossos ouvidos. Eu gostaria mesmo de estar aí convosco, mas estamos tendo essa possibilidade porque aprendemos muito nesse ano de desafio, nesse ano em que trabalhamos tanto à distância. Aprendemos que é possível atravessar um oceano, atravessar um continente e estarmos juntos. Então eu dou graças a Deus, até pelo momento difícil que passamos no último ano, com a pandemia que levou muitos conhecidos, mas como nós devemos trazer para a nossa vida, momentos felizes são feitos para celebrar e momentos tristes são feitos para aprendermos. Então eu quero aqui externar a minha gratidão mais uma vez por esse dia que se encerra, por essa manhã que se encerra, em que nós podemos pensar um pouquinho sobre a avaliação, e quero então o seu compromisso de estarmos aqui amanhã, novamente às 9 horas da manhã, falando e continuando a falar sobre o processo avaliativo. Para hoje, eu quero voltar aqui naquela proposta que fiz de início, que você relembre, você professor, você professora, relembre a sua relação com o processo avaliativo quando você era aluno. Lembre, volte lá na sua infância, você sentadinho numa carteira, você sentadinho no banco escolar e a professora disse que naquele dia era a prova. Lembre dos seus sentimentos, o que você sentiu: medo, se sentiu desafiado, apoiado, protegido, desprotegido, ameaçado, seguro. Lembre desse sentimento, traga esse sentimento, tá bem? Lembre-se disso, para que nós possamos continuar melhorando a nossa prática educacional, principalmente em relação à avaliação. Combinado assim? Combinados? Muito bem, amanhã estaremos de volta aqui. Quero reforçar o meu pedido para que estejamos todos atentos a esse conteúdo tão importante e dizer que estamos juntos nesse desafio de melhorarmos a educação em prol dos nossos alunos. Um grande beijo, um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã.